Deus prometeu a Abrão que ele teria muitos descendentes. Gênesis 12, verso 2. Até o ponto do começo da narrativa de Gênesis 16. Abrão, já com idade avançada, ainda não tinha filhos. Sarai, a esposa de Abrão, não havia te dado filhos. Ela tinha uma serva egípcia, chamada Hagar. Tal nome não parece ser egípcio, mas sim semita. Provavelmente tal nome lhe foi atribuído após sua introdução na casa de Abrão. Hagar provavelmente fez parte dos servos que Abrão recebeu durante seu tempo no Egito. Gênesis 12, verso 16. Visto que Sarai continuava estéril, ela solicitou a Abrão que tivesse relações sexuais com Hagar, entregando-a a Abrão como esposa. Mas, ao ficar grávida, Hagar começou a desprezar sua senhora a tal ponto, que Sarai se queixou com seu marido. Portanto, Abrão disse a Sarai: eis que a tua serva está à tua disposição. Faze com ela o que parece bem aos teus olhos. Sarai começou então a humilhá-la, de modo que fugiu dela. Gênesis 16, versos 1 a 6. Se Abrão tivesse vivido uma vida separada, e não tivesse caído nos costumes das pessoas ao seu redor, teria evitado esse sofrimento e tristeza com relação a Hagar. Futuramente Abrão receberia uma repreensão justa de Avimelech, o rei de Gerar, quando novamente agiu de forma enganosa em relação à sua esposa. Na fonte a caminho de Shur, o anjo do Eterno encontrou Hagar, e a instruiu que voltasse para sua senhora, e se humilhasse sob a mão dela. Ademais, foi-lhe dito que o Eterno multiplicaria grandemente a descendência dela, e instruiu que o filho que lhe nasceria deveria ser chamado Ismael. Que significa, Deus ouve, porque o Eterno ouvia a aflição de Hagar. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis 16, verso 16. No verso 12 ocorre uma profecia referente à descendência de Ismael. Foi prometido a Hagar que ela teria uma descendência numerosa, então era garantido que Ismael iria procriar, e ter ampla semente. O Eterno, por meio do anjo, predisse as características dos ismaelitas com base nos genes de seu fundador, herdados também de Hagar. Essas características se manifestariam no fato de que ele faria seu lar no deserto, região que não lhe impunha restrições. A Torá testifica isso em Gênesis 21, verso 20. Vendo que Ismael e sua descendência iriam morar no deserto, uma região na qual não havia leis que regem a propriedade privada, ele e sua descendência iriam viver em constante atrito com seus vizinhos. Apenas com seus companheiros e aliados ele se comportaria de maneira civilizada. Como o anjo do Eterno fala em nome de Deus na primeira pessoa do singular, verso 10, e como Hagar chamou ao Eterno que lhe havia falado, de Tu é um Deus que me vê, verso 13, o anjo é claramente diferenciado do Eterno. Por ser chamado mensageiro, que é o significado da palavra hebraica traduzida por anjo, mas olhando superficialmente parece o anjo ser identificado com Deus. Diferenciação e identificação semelhantes acham-se em Gênesis 31, versos 11 e 13. Êxodo 3, versos 2 e 4. Juízes 2, versos de 1 a 5. E um anjo do Eterno subiu de Gilgal a Borim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que jurei a vossos pais, e disse que nunca romperia minha aliança convosco, e que vós não fizesseis aliança com os habitantes desta terra, e sim derrubasseis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que eu também disse, não os expulsarei de diante de vós, e serão para vós por armadilhas, e seus deuses vos serão por ciladas. E quando o anjo do Eterno disse estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. E chamaram o nome daquele lugar Borim, e sacrificaram ali ao Eterno. Juízes 6, versos 11,
12:14. E o anjo do Eterno veio e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joache ben Aviezer, e seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E apareceu-lhe o anjo do Eterno e disse-lhe: O Eterno está contigo, homem valente. E o Eterno voltou-se a ele e disse: Vai com esta tua força e salvarás Israel da mão dos midianitas, porque eu te enviei. Juízes 13, versos 3, 6, 8-11, 15-17, 20-23. E apareceu um anjo do Eterno à mulher e lhe disse: Eis que tu és estéril, e nunca pariste, porém conceberás e darás à luz um filho. E a mulher veio e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a de um anjo de Deus, muito temível, e não lhe perguntei donde era, nem ele me disse o seu nome. E Manoá suplicou a Deus e disse: Rogo-te, ó Deus, que o homem de Deus que enviaste venha novamente nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava sentada no campo, porém seu marido Manoá não estava com ela. E a mulher se apressou, correu e contou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu o homem que veio a mim naquele dia. Manoá se levantou e seguiu sua mulher, e veio aquele homem e lhe disse: És tu o homem que falou à mulher? E disse: Sou eu. E Manoá disse ao anjo de Deus: Deixa, por favor, que te detenhamos e te preparemos um cabrito. E o anjo do Eterno disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres uma oferta de levação, oferece-a ao Eterno. Pois Manoá não sabia que ele era um anjo do Eterno. Manoá disse ao anjo do Eterno: Qual é o teu nome, para que te honremos, quando se cumprir a tua palavra? E quando a chama subiu do altar para o céu, o anjo do Eterno subiu na chama do altar, e Manoá e sua mulher viram e caíram com suas faces em terra. E o anjo do Eterno não apareceu mais a Manoá e a sua mulher. Então Manoá soube que era um anjo do Eterno, e Manoá disse à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Eterno nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão a oferta de levação e a oferenda de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir agora tais coisas. Outras referências em Zacarias 3, versos 1-5. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava de pé ante o anjo do Eterno, e o Satã postava-se à sua direita para acusá-lo. E o Eterno disse ao Satã: Que o Eterno te repreenda, ó Satã. Sim, que aquele que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é uma brasa tirada do fogo? E Josué estava ante o anjo vestindo roupas imundas, e este ordenou aos que estavam à sua volta: Tirai-lhe estas roupas imundas. E disse-lhe: Vê, removide-te tua iniquidade, e te vestirei de gala. E disse mais: Ponde um formoso turbante sobre sua cabeça. E puseram-lhe, pois, um formoso turbante sobre sua cabeça e vestiram-no com roupas impolutas, e o anjo do Eterno permaneceu a seu lado. Tudo isso acontece porque anjo no hebraico, malar, significa mensageiro. Eles são mensageiros de Deus, porta-vozes, assim como foram os profetas. Aliás, essa é a primeira ocorrência nas Escrituras dessa palavra. Hagar quis dizer que reconheceu Deus por meio do seu mensageiro, que ela viu o mesmo Deus que viu sua aflição. Ela reconheceu a ação divina cuidando dela. E por isso nomeou um poço, como Beer, Lahai, Roi, aparentemente, o poço do vivente que me vê. Ela reconheceu a grandeza de Deus em se revelar enviando um anjo para a orientar. Então posteriormente, Hagar dá à luz ao filho, e Abrão segue a orientação do Eterno e chama-lhe de Ismael,